Bom dia, senhores! Como estão? Tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui, não é? Então, tinha meio que abandonado esse canal, tinha parado de gravar as aulas, mas eu recebi um incentivo aí, né? Alguns dos inscritos pediram para voltar a gravar as aulas, então vamos lá, né? Vamos deixar aí um pouco de conteúdo de qualidade, ou pelo menos tentamos fazer isso da melhor forma possível, para vocês poderem estudar aí para as provas, estudar para o vestibular, tirar alguma dúvida que vocês possam ter. Tá? Vamos lembrar que esse canal, a ideia realmente é poder colaborar com vocês. Então, ficou com dúvida? Deixa aí embaixo, coloca no comentário que eu respondo assim que possível, tudo bem? Bom, uma coisa que eu nunca fiz, mas vou começar a fazer agora, vou começar a pedir, tá? Pedir o quê? Nada demais, mas se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha, por quê? Pode ser que isso vire alguma coisa mais para frente, né? Que a gente consiga monetizar esse canal e aí poder, quem sabe, receber alguma coisa pela produção desses vídeos, tá? Se vocês puderem fazer isso por mim, vou ficar satisfeito e mais animado para gravar, né? Ver que está tendo um reconhecimento e aí a gente vai dar continuidade aí nesse canal, tá? Bom, seguinte, o que eu queria comentar com vocês hoje, o tema da nossa aula, vocês entraram nesse vídeo por causa disso, nós vamos começar a falar com vocês sobre a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial é um evento de extrema importância, ainda é um dos temas que caem com grande frequência nos vestibulares e nos exames, e por causa disso eu acho que vale aí um comentário nosso. Bom, tendo isso em mente, vamos lá. Só para fazer mais um disclaimer, mais um comentáriozinho aí, eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, tá? Os vídeos estão ficando aí com 40 minutos, 45 minutos, e aí houveram algumas reclamações, se dá para fazer videozinhos menores. É claro, gente, quanto menor é o vídeo, mais simplista ele fica, né? Menor é a possibilidade de a gente discutir mais detalhes. Mas vamos tentar fazer assim para ver o que vira. Então, eu vou dividir a Primeira Guerra Mundial em 3 ou 4 vídeos. Eu ainda não sei como é que vai ficar. Mas esse é o primeiro, onde nós vamos trabalhar com o quê? Com as causas da Primeira Guerra Mundial. As coisas que levaram ao aparecimento desse conflito. E para a gente começar a entender isso, tá? A Primeira Guerra, ou a mãe de todas as guerras, nós precisamos entender como é que está vivendo a Europa. A Europa está vivendo uma coisa que nós chamamos de Belle Époque, um nome chique, um nome todo francês, né? Por quê? Porque a França, ela era o centro cultural da época, ela era o modelo a ser copiado na época. A Europa nunca se viu tão radiante, tão feliz, tão orgulhosa de si mesma. A França, ela era um centro de luz, tanto que em Paris nós tínhamos o Museu da Luz, o Museu da Eletricidade, o Museu da Lâmpada, tá? E a Europa como um todo se via muito civilizada. Achava-se que nunca mais a Europa teria um auge tão grande quanto foi esse. Tá? E o que é essa Belle Époque? A Belle Époque é um período de tempo que vai de 1876 a 1914. Esse período é marcado pelo fim da Guerra Franco-Prussiana e a consequente unificação alemã e vai até o eclodir da Primeira Guerra Mundial. É um período de grande riqueza para a Europa, marcado principalmente pelos frutos do movimento imperialista ou do movimento neocolonialista. Imperialismo e neocolonialismo fica para um outro vídeo, para um outro momento, tá? Mas os resquícios disso estão chegando. A riqueza que está sendo espoliada da África e da Ásia
está voltando para a Europa e a Europa está vivendo essa maravilha. Os grandes bulevares, os grandes parques, a arte crescendo demais, os chás finos. Olha que bonito que a Europa está nesse momento, não é? Exatamente. E aí, a Europa está muito feliz consigo mesmo. A Europa está vivendo nessa Belle Époque o que nós vamos chamar também de segunda fase da Revolução Industrial. Por quê? Na primeira fase da Revolução Industrial, o movimento de industrialização ele tinha ficado apenas na Inglaterra. Agora se expandiu para Estados Unidos, Japão, Europa Ocidental, França, Bélgica, Alemanha, parte norte da Itália vão se industrializar. A gente vai sair do motor de combustão externa, motor a carvão que vai ferver a água, o motor hidráulico, para passar para o motor de combustão interna, né? Então vai aparecer aí o carro, vai aparecer a eletricidade, o petróleo como grande motor aí, como grande combustível já nessa fase, tá? Então é um momento de grandes mudanças na Europa, de grande efervescência cultural, tecnológica, os meios de comunicação estão se revolucionando, tá tudo lindo, tá tudo crescendo. Por causa do quê? Por causa do movimento imperialista. Não vou entrar em detalhes sobre o imperialismo, sobre o neocolonialismo hoje, mas saibam que ele vai ser a grande causa da Primeira Guerra Mundial. Mas chegaremos lá com calma. O que foi esse imperialismo e esse neocolonialismo? A Segunda Revolução Industrial, ela causou a necessidade de criar colônias, de dividir o mundo entre as grandes potências. Tá? E aí, principalmente, Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha pegou um pedacinho, vão colonizar, vão dividir a África e a Ásia. Nas palavras de Eric Hobsbawm, isso vai se tornar a Era dos Impérios. Isso fica muito claro para a gente quando a gente olha o mapa da Europa para a época. Nós vamos ter o Império Russo, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, a França, que também era Império Francês, a Inglaterra, que é ou o Reino Unido ou o Império Britânico. Tá? Nós temos aí vários grandes atores, vários grandes players. Eu não gosto muito dessa expressão, que é muito modernosa, mas serve aí para nos ajudar. Tá? E esses grandes artífices, esses grandes participantes do jogo mundial. Só que, quando nós estamos falando de segunda revolução industrial, de capitalismo industrial, de capitalismo monopolista e financeiro, a gente está falando de uma fase do capitalismo de grande crescimento. E aí nós não podemos perder da cabeça que o capitalismo nunca está bom, nunca chegou. Ele sempre precisa se expandir, ele sempre precisa crescer cada vez mais. E aí a gente começa a ter um problema. Quando toda a África e a Ásia estão divididas, quando os países já dominaram todas as colônias que são possíveis, o que é que você faz? Você tem que pegar do amiguinho, né? E pegar a terra do amiguinho, isso vai dar guerra, né? Quando um país quer a colônia do outro ou quer o território do outro, isso é o que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Mas nós não podemos perder de vista que existiam outras razões, outros pequenos fatos que vão aí causar a barulheira aqui, gente, desculpa aí se vocês ouviram aí, mas faz parte, né? A nossa vida tem dessas coisas, barulho, gente entrando, criança, filhos, esposa, carro, portão, faz parte. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para Revolução, para a Primeira Guerra Mundial. Os países, esses atores mundiais, eles eram conflituosos, a situação não era muito boa. Vamos tentar entender quais eram os grandes conflitos, quais eram as grandes picuinhas, as causas para a Primeira Guerra Mundial? Bom, a primeira era uma rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha, por disputa de mercado, por desenvolvimento industrial. Vale lembrar
que a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar. A Inglaterra foi a inventora da Revolução Industrial. Foi ela que criou as primeiras máquinas. Tá? Já a Alemanha, quando ela surge como país em 1876, ela já surge como país mais industrializado. Porque os Zollverein, aquele grupo de principados alemães, de territórios alemães, que tinha essa união aduaneira, eles eram vários principados que já eram industrializados. Quando, depois da Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha surge como país, ela já tem mais indústrias do que a Inglaterra. E isso vai causar um ressentimento muito grande entre os ingleses. E aí, dioturnamente, saía nos jornais ingleses, se amanhã a Alemanha deixasse de existir, não haveria um inglês que não seria mais rico do que é hoje. As crianças que quedam de fome nas ruas de Londres são responsabilidades da Alemanha. Se a Alemanha parasse de existir, nossas crianças não passariam fome. Tá? E essa mensagem era propagada diariamente, fazendo com que os ingleses achassem que a culpa de qualquer problema que eles pudessem ter, a culpada seria a Alemanha. Tá? Então, surge aí uma rivalidade, uma disputa por mercados. Tá? Uma outra rivalidade que existia era entre a França e a Alemanha, chamada revanchismo francês. O que era isso? Se a gente voltar no mapa da página anterior, a gente vê que aqui tem uma regiãozinha achuriada, né? Essa região aqui é a Alsácia e a Lorena. A Alsácia e a Lorena, elas são uma região que são extremamente ricas em minério de ferro e carvão. Era uma região que pertenciam à França, mas no final da Guerra Franco-Prussiana, essa guerra que gerou o surgimento do Império Alemão, a Prússia, que era liderado pelo Guilherme II e pelo Otto von Bismarck, vão invadir a França, fazer essa guerra franco-prussiana, se unificar e, como prêmio de guerra, eles vão anexar a região da Alsácia e da Lorena. Tá? Passará ao Império Alemão a região da Alsácia e da Lorena. E a França vai ficar mordida por isso. Por quê? Tomaram da gente parte de uma terra que era muito importante para a gente. Gente, num contexto de revolução industrial, jazidas de carvão e de minério de ferro são importantíssimas. E a gente tem que lembrar sempre que você não repõe. Tudo que você já extraiu, pegou. Eles se sentiam roubados. E, por conta disso, eles queriam uma revanche. Por isso que a gente vai chamar de revanchismo francês. Por quê? Porque eles querem de volta a Alsácia e Lorena. Eles querem guerrear de novo para poder pegar a Alsácia e Lorena. Tá? Mas, se vocês acham que aqui nós íamos ter apenas a Inglaterra contra a França, a Inglaterra contra a Alemanha e a França contra a Alemanha, não, nós temos várias outras rivalidades. Nós temos rivalidades por essa regiãozinha aqui, ó. Isso aqui é a Península Balcânica. A Península Balcânica em si nem é tão importante, mas ela foi um palco para coisas mais importantes que foram acontecer e gerando várias outras rivalidades. Tá? Por quê? A Rússia desejava saída para o mar Mediterrâneo e ali era o caminho. Tá? E era ali na Península Balcânica que a coisa poderia surgir. Para isso, eles vão fazer um tal de um pan-eslavismo ou paneslavismo. O que era isso? É a ideia de juntar todos os eslavos num grande estado russo. Se a Rússia invadisse a Península Balcânica, ela estaria começando a guerra. E tal qual uma briga de escola, quem começa, quem dá o primeiro soco, está errado. Generalização já, tá, gente? Mas só para vocês entenderem essa ideia. Então, a Rússia não podia ir lá e dominar a Península Balcânica. O que ela faz? Ela começa a fazer, através de propaganda dessa união de todos os eslavos,
fazer com que as populações eslavas, dentro desses territórios, dentro do Império Austro-Húngaro, dentro da Sérvia, dentro de outros países, saíssem do seu território, rompessem politicamente e se anexassem ao Império Russo. Tá? E isso vai gerar uma grande crise, uma crise na Península Balcânica, porque vão ter vários movimentos separatistas na Sérvia, na Bósnia, para tentar se unificar, se unir ao Império Russo. E a Alemanha vai pegar carona nesse pan-eslavismo e criar o que a gente vai chamar de pan-germanismo, para unir todos os germânicos, já que os alemães estavam interessados em construir uma ferrovia Berlim-Bagdá, que seria do Iraque até na Alemanha, para ter acesso aos poços de petróleo do Oriente Médio. Mas, para isso, ele teria que controlar toda essa rota. E aí, misturava interesses do Império Turco-Otomano, interesses eslavos, interesses russos, né? Eslavos são russos, interesses do Império Austro-Húngaro. Tá? Então, é todo mundo querendo um pedacinho aí da região balcânica, da Península Balcânica, que ela é importante por ser uma zona de passagem, né? Por ser uma zona de passagem para o mar Mediterrâneo. Então, percebam, os países estão ficando aí inimigos, estão ficando rivais entre si. E aí, para poder se preparar para a guerra, nós vamos chegar a um estado que nós vamos chamar de paz armada. Vai haver uma grande corrida armamentista em que os países vão se colocar ampliando exércitos, ampliando material bélico, para estar, primeiro, preparada para um possível conflito e, ao mesmo tempo, intimidando os países com os quais eles tinham rivalidade. A Alemanha aumentava seu exército em mais 200 mil homens e publicava isso no jornal. Não vem bater em mim, que eu sou forte. Se você tentar guerrear comigo, eu tenho condição. Tá? Os países fazem isso. A gente vê isso hoje, né? A China, com aqueles grandes desfiles que ela faz, ou a Coreia do Norte fazendo grandes desfiles para mostrar todo o seu poderio bélico, né? Então isso era bastante comum. E aí a gente chega num momento, numa iminência de guerra. As pessoas sabiam que a guerra começava. Faltava um estralar de dedos. Faltava apenas um estopim para a guerra. E aí o clima era de guerra. Tava todo mundo odiando todo mundo. Só que esse todo mundo odiando todo mundo não era assim todo mundo. Como assim, Lucas? Agora você me confundiu. Não, calma. A ideia é a seguinte. Alguns países tinham coisas em comum. Por exemplo, a Rússia, a França e a Inglaterra, elas tinham em comum o ódio que elas tinham pela Alemanha. A Alemanha era um inimigo em comum. Tá? Então, já que as três odeiam juntas a Alemanha, por que não se unir? E o que nós vamos chamar de política das alianças. Quando as potências vão criar ligas militares, tá? Para poder confrontar um inimigo em comum. É nisso que se cria a Tríplice Entente, formada por Rússia, França e Inglaterra, comprometendo-se a trabalhar mutuamente caso houvesse uma guerra. A Alemanha não tardou e criou a Tríplice Aliança, tá? Formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Mas, gente, o que é que eu falei de Itália até agora? Nada. Ela não tem muito a ver com nada. Por que então que ela entra na Tríplice Aliança? Porque ela também faz parte das unificações tardias. Ela também se unificou na década de 1870, igual a Alemanha. Então, ela não participou tão ativamente da divisão das colônias. A Itália, que tinha um norte industrializado, não tinha colônias para poder ampliar mais ainda a sua industrialização. E ela pensa que, se ela entrar do lado da Alemanha, que também não ganhou colônias, ela poderia se beneficiar na possibilidade de ganhar
eminente guerra. Tá? Então, percebam, o tabuleiro está montado, os jogadores, os players estão lá, colocados lado a lado, está tudo pronto, só que ninguém quer começar a guerra, ninguém quer iniciar esse conflito. Tá? E aí, nesse momento em que a crise balcânica se agrava e lá na Sérvia, lá na Bósnia, tá? Estão tentando um movimento separatista. E o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, vai até Sarajevo para negociar aí uma possível independência da Bósnia. Só que ele foi um tanto quanto arrogante, saiu em carro aberto para passear e foi assassinado por um cara chamado Gravilo Princi, que pertencia a uma organização secreta russa chamada Mão Negra. Tá? Percebam aí como a Rússia está envolvida nisso. E aí, o herdeiro do Império Austro-Húngaro é assassinado. E você não assassina um herdeiro de um império tão importante como o Império Austro-Húngaro e simplesmente fica por isso, né? Quando o imperador austro-húngaro sabe que o filho foi assassinado, ele exige providências. Ele manda emissários para a Sérvia e diz: eu quero saber quem matou meu filho e por quê e quem é que estava envolvido nisso. A Bósnia fala, calma. A Sérvia fala, calma. Isso aconteceu no meu país, eu vou resolver do jeito que eu quero. O imperador austro-húngaro fala, não é por aí, é do meu filho que está falando e eu quero soluções. E aí o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia, que era aliada da Rússia. Por isso, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Rússia. Por já estarem formados nesses blocos, a Alemanha declara guerra à Rússia. A Rússia declara guerra à Alemanha, aí a Inglaterra declara guerra à Alemanha e a França declara guerra à Alemanha, e aí nós começamos a Primeira Guerra Mundial, tá? Num contexto generalizado. Percebam que as raízes para a Primeira Guerra Mundial se encontram onde? No imperialismo, na divisão de colônias, nas rivalidades causadas pelo processo industrial, e tudo isso vai culminar num grande conflito. Tá? Bom, sobre a Primeira Guerra Mundial mesmo, os conflitos, as batalhas, a guerra de trincheira, nós falaremos aí num outro vídeo, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Eu sei que são muitos fatos aí, mas eu tentei dar uma simplificada para ajudar na compreensão. Se sobrou alguma dúvida, deixa nos comentários, deixa um like e se inscreve no canal. Tudo bem? Grande abraço para vocês. Até a próxima. Adeus!